Regional Serra da Canastra foi criado em 1973. Do alto da serra, sol não significa calor. A temperatura média é de 17 graus no verão. Isso por causa de uma altitude de cerca de 1.500 metros. A vegetação é de cerrado. Espécies raras de plantas e animais vivem livremente no parque. Pássaros como o sabiá do campo e o bico-pimenta parecem gostar da companhia de visitantes. Animais mais ferozes também dão boas-vindas a quem chega por aqui. Essa fêmea de lobo-guará, animal que já esteve em extinção, quase come nas mãos do guia. Ainda no caminho da nascente, uma fêmea de tamanduá-bandeira. Ela carrega o filhote nas costas. Animal raro, essa espécie de tamanduá existe hoje apenas nessa região e na floresta amazônica. Para chegar à nascente do Rio São Francisco, é preciso andar numa estrada de chão até o ponto mais alto da serra. Perto da nascente, uma imagem de São Francisco protege o lugar. Em meio às plantas, saem as primeiras gotas da água do São Francisco. Quem vê o rio nascer assim, pequeno, tranquilo, com água cristalina, nem imagina que ele vai descer toda essa serra e atravessar 5 estados brasileiros, numa extensão de quase 3.000 quilômetros. O rio, que mais parece um riacho, atravessa a serra, uma espécie de zigue-zague. E, ajudado por seus afluentes, leva suas águas do sudeste para o nordeste do país. Na parte alta da Serra da Canastra, o São Francisco ganha volume. Lambaris, ainda bem pequenos, vivem em meio às rochas. Esse peixe era comum no leito do rio e hoje só é encontrado com facilidade aqui na nascente. Outra espécie que sobrevive nesse local é o pato mergulhão. Nesse trecho, a água corre para a primeira queda d'água do São Francisco. É a parte alta da Cascadanta, a primeira grande cachoeira formada por ele. Mas é preciso percorrer 40 quilômetros por baixo da serra para observar a Cascadanta por inteiro. De perto, a Cascadanta se mostra ainda mais bela. E não é difícil imaginar por que a Cascadanta é considerada a mais bonita cachoeira do São Francisco. Antiga Guia Lopes, São Roque de Minas foi emancipada em 1938 e fica no sudoeste de Minas Gerais. A economia tem como base a agropecuária. O queijo canastra é o produto mais forte do lugar. Em todas as partes, é fácil encontrar fazendas onde se produz o queijo, que leva o nome do Parque Nacional. Em São Roque de Minas, outra tradição que permanece é a folia de reis. Há pelo menos 3 séculos, a folia se repete sempre que alguém faz uma promessa. Os foliões percorrem casas e ruas da cidade, num ritual de agradecimento. A folia de reis pode durar até uma semana inteira. A estrela guia é seguida pelos foliões que encerram o ritual dentro da igreja, de joelhos, em frente ao altar. Uma manifestação de fé e tradição guardada pelos moradores da cidade, que guarda também, em suas origens, a origem do rio que é sinônimo de vida. Na terra onde nasce o São Francisco, uma lenda dá ainda mais beleza ao velho Chico. A história contada de geração em geração é a de que o São Francisco nasceu da tristeza de uma índia que chorou a perda do seu amado. As lágrimas de Iati tomaram a cachoeira Cascadanta e seguiram o rumo do seu amor em direção ao norte do país. Toninho Peroba, músico de São Roque, fez até um hino para o velho Chico. Suas águas vão lavar, vargem bonita. Vai ele descendo desfiladeiros de Pirapora, Juazeiro. Na primeira... A cidade de Vargem
Vargem Bonita é pequena, tem pouco mais de 2.000 habitantes. Lugar de gente calma, a cidade sobrevive basicamente da pecuária. Mas durante muitos anos, Vargem Bonita viveu em função do garimpo. Essa é a primeira cidade banhada pelo São Francisco. Na margem do rio, a marca do que um dia foi fonte de riqueza. A velha draga foi adaptada e virou bomba para captar água. Durante muitos anos, serviu ao garimpo. Hoje é a lembrança de um tempo em que não se pensava em preservação. Nesse ponto, o São Francisco mais parece um riacho. O garimpo indiscriminado fez com que a areia invadisse o rio. A poluição transformou São Francisco em um rio impróprio para o consumo humano. Ninguém em Vargem Bonita toma a água do Velho Chico. Nas margens do São Francisco, outra cidade surgiu em função de uma represa. Três Marias foi fundada há 36 anos e tem cerca de 27.000 habitantes. O rio passou a ser mais caudaloso nesse trecho, mas também mais poluído. A indústria de zinco joga resíduos direto no São Francisco. Um pouco mais à frente, lixo urbano. Uma sujeira que se acumula a cada dia e que deixa o Velho Chico com um aspecto feio, mais parecendo um esgoto. A poucos quilômetros da poluição, pescadores guardam o São Francisco. Tiram dele o peixe, o sustento da família. E aqui fazem de maneira bem peculiar. A pesca é de curimatá, curimba para os mineiros. E o anzol rende uma boa pescaria. Pescando em muitas regiões apenas com rede e tarrafa, o curimatá é pego aqui com a técnica e a paciência dos mineiros. É que o curimatá não tem dentes e é preciso uma isca de farinha para fisgá-lo. O São Francisco é a vida de cerca de 1.000 pescadores só em Três Marias. 30.000 em todo o estado de Minas. As agressões que o rio sofre são uma agressão também para o homem que depende dele. Em 1852, foram feitos os primeiros estudos sobre a possibilidade de navegação pelo São Francisco, de Minas até o Nordeste. Era o interesse em ter o São Francisco como ligação entre o Sudeste e o Nordeste do país. Somente a partir desse ponto, o Rio São Francisco passa a ser navegável. Durante muitos anos, as embarcações saíam daqui até Juazeiro, na Bahia, num total de 1.371 quilômetros. Os vapores levavam, além dos passageiros, cargas, entre elas algodão e couro. O vapor Benjamin Guimarães é hoje a lembrança mais forte dos tempos áureos da navegação em Pirapora, com 43 metros de comprimento e pesando 142 toneladas. O vapor foi construído no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, em 1913. Navegou com cargas até o final dos anos 70 e hoje serve de ponto turístico na cidade. Quem vê esse rio quase seco por dentro da mata, nem imagina que ele é um dos principais afluentes do São Francisco, na divisa de Januária com Itacarambi. Esse é o rio Peruaçu, que atravessa o Parque Nacional do Peruaçu. O parque ainda não está aberto para visitação e ocupa uma área de 160.000 hectares. Nele está a maior concentração de cavernas já catalogadas no Brasil, 160 ao todo. Entre elas está a Lapa Bonita, que, como o próprio nome já diz, é considerada uma das mais belas cavernas do mundo. Entrar na Lapa Bonita é como entrar numa obra de arte esculpida durante milhões de anos. Salões de beleza única, estalactites que mais parecem esculturas feitas com muito talento. Os cânions são outra marca do Vale do Peruaçu e de um precipício de 180 metros é possível avistar o maior portal de caverna do Brasil. Lá dentro, o rio corre num percurso de 120 quilômetros. Belezas naturais de uma região que é hoje área de proteção ambiental. Ainda em Januária, outro afluente do São Francisco mostra suas belezas. O rio Pandeiros forma um conjunto de cachoeiras bem perto da nascente. A primeira mostra a força das águas do rio. E duas outras mostram o quanto esse rio, além de importante, é belo. O rio Pandeiros é considerado um berçário natural.
70% dos peixes do São Francisco fazem a desova aqui. De 25 anos para cá já caiu 2/3 da quantidade de água, do volume de água. Passa diminuindo as águas, vai chegar um dia que vai chegar ao ponto de secar. E aí vai morrer o pântano e vai morrer o berçário de peixe do Rio São Francisco. Desde a sua construção, Sobradinho é o retrato da preocupação. Com capacidade para acumular mais de 34 bilhões de metros cúbicos de água, Sobradinho tem nesse período de estiagem pouco mais de 6 bilhões de metros cúbicos. Os agricultores que vivem na borda do lago sofrem as consequências. Esse canal de aproximação tem 800 metros e foi feito para trazer a água para as plantações. Mas ele já não é suficiente. O lago já está a 1 quilômetro de distância. Com a construção do canais, realmente a gente ficou muito alegre, porque a água veio, né? Mas, de repente, o rio foi embora, São Francisco foi embora. Essas são as ruínas da primeira barragem feita no município de Sobradinho. Erguida em 1946, ela passou 8 anos para ser construída e funcionou por apenas 1 ano. A ideia era facilitar a passagem dos vapores, já que nesse ponto o São Francisco era apenas um braço de rio, cheio de corredeiras. Mas a barragem não aguentou o volume de água e acabou cedendo. Inaugurada em 1978, a barragem de Sobradinho deixou debaixo d'água 4 cidades. Sob as águas desse lago artificial estão Remanso, Casanova, Centro Sé e Pilão Arcado. A hidrelétrica foi criada para gerar energia, mas principalmente para regular a vazão do rio. E é de Sobradinho a responsabilidade de manter o nível do Rio São Francisco. Para os pescadores, o Lago de Sobradinho é a fonte de sustento. São mais de 600 associados só na colônia da cidade. Para a maioria, que conheceu o rio antes da barragem, a pescaria era mais farta. Como em toda construção de represa, os prejuízos para a natureza foram muitos. Teve uma época mesmo que deu uma descarga lá, matou para mais de 6 mil toneladas de peixe. Só de surubim. Revitalizar o rio e transformá-lo em patrimônio natural da humanidade. É esse o objetivo dessa expedição que percorre os caminhos do São Francisco. São jornalistas, historiadores, fotógrafos e ambientalistas que fazem o catalogamento do rio. O percurso é o mesmo feito há 150 anos por um engenheiro alemão a pedido de Dom Pedro II. O rio é uma dádiva que merece um carinho especial, merece uma atenção especial, principalmente, né, das pessoas que vivem dele, e não só das pessoas que o amam, mas das pessoas que vivem dele, precisam dele e que têm ele como meio de sobreviver. Acostumado a fazer esse percurso, mestre Pedro Brasilino é o espelho da tranquilidade. São 53 anos navegando pelo São Francisco. Só o que eu fico sentido é eu morrer e deixar esse rio São Francisco, que eu queria viver o tanto que ele tem de vida. Ele disse que vai se acabar, mas se acaba é nós. Ele não vai se acabar, não. Ele vai ficar com água aí para que os novos que tiver interesse e trabalhar no rio São Francisco, que eu estou trabalhando. A integração Mans, o rio que separa, ao mesmo tempo une Petrolina e Juazeiro. Mais antiga, Juazeiro guarda na arquitetura prédios em estilo colonial. Ruas estreitas, uma herança de um tempo em que não se pensava que a pequena cidade, às margens do rio, se tornaria uma das que mais crescem no estado da Bahia. A igreja de Nossa Senhora das Grotas, o Museu do São Francisco, o Coreto, em pleno centro da cidade, contam a história de Juazeiro, que tem hoje cerca de 200 mil habitantes e respira progresso. Os projetos de irrigação são a prova do desenvolvimento. Milagre proporcionado pela água do São Francisco, que ainda serve aos primeiros que se beneficiaram dela. Os pescadores, que resistem às mudanças e às dificuldades do velho Chico. A matriz dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Anjos é o ponto de partida da história de desenvolvimento de Petrolina. Foi a partir dela que a cidade surgiu, olhando para o rio. No começo, poucas casas, uma feira
e muitos projetos. A catedral, feita em estilo gótico, mostra a pretensão de transformar a região árida em um oásis. Graças ao São Francisco, Petrolina cresceu. Os perímetros de irrigação tiram do rio a água necessária para cultivar uma variedade cada vez maior de frutas. E as frutas produzidas aqui atravessam fronteiras. Europa, Estados Unidos, mercados já consolidados e que provam a qualidade do que é produzido no vale. Mas a cidade que cresceu em função do rio maltrata quem lhe deu a vida. Junto da estação de captação de água, o esgoto da cidade deságua no São Francisco. Na maioria dos lugares, a mata ciliar foi devastada. Essa é uma paisagem relativamente nova aqui na margem do rio, em Petrolina. A proliferação dessa espécie de planta, a água-pé. Se por um lado ela causa beleza, por outro deixa preocupação. Isso porque a água-pé é uma planta que se alimenta da matéria orgânica deixada pelos esgotos. O que significa que onde existe muita água-pé, tem também muita poluição. Um sinal de que o São Francisco merece cuidado e atenção. Um alerta de que o progresso econômico precisa ser aliado a uma consciência de preservação, para que o velho rio continue servindo às populações que se beneficiam dele. Casas que lembram o período colonial. Uma cidade que começou de frente para o São Francisco. Santa Maria da Boa Vista já foi habitada por índios da tribo Coripós, mas tem em sua história a marca da invasão dos portugueses, criadores de gado. O rio que permitia uma boa agricultura e pecuária ainda é a grande fonte de renda da cidade. Nessa sombra, seu Antônio trabalha na construção de mais um barco. Vive disso desde muito jovem e criou 6 filhos com essa profissão. Medo do rio secar e os barcos não poderem trafegar, ele tem. Mas a fé é muito maior. Isso é feito por a natureza, não é feito por mão de homem. Se fosse por mão de homem, eu tinha medo, mas isso é feito por natureza. E o rio mudou muito nessa região ao longo dos anos, mas muitas tradições permanecem. As lavadeiras, mulheres simples da periferia da cidade, usam água do São Francisco para o sustento da família. E a maioria trabalha cantando. Mas se uma fosse a outra, eu amei tanto quem não me quer. A gente desparece aquele sofrimento que tem na vida da gente. Nego d'água, lontra. Será fantasia o que contam essas lavadeiras? Eu vi nego d'água, aquelas lontras. A lontra é preta, parecendo um cachorro. O nego d'água, ele é preto, a cabecinha bem peladinha, parece uma cabacinha de galumeia. Quando ele viaja, o sol quente em cima da pedra, quando ele viaja dentro d'água. A senhora não tinha medo, não? A gente interrompia um pouco, mas a gente saía depois, quando ele sumia, a gente voltava. O rio, que por vezes desperta medo, gera vida. Para essas lavadeiras, ele é a garantia da sobrevivência. Nossa sorte é o rio São Francisco. Deus é um pai muito grande, muito poderoso, que deixou esse rio para nós sobreviver. A feira ainda existe, mas nem se compara às primeiras que aconteciam na antiga vila. Nesse local, havia um curral de bois, o mais antigo da cidade. Assim começou Belém do São Francisco, uma cidade sertaneja que tem no seu casario a imponência da vila que surgiu em 1793. Hoje, com pouco mais de 20 mil habitantes, Belém, que tem um dos maiores conjuntos de ilhas do São Francisco, tem também o maior número de rodas d'água da região. Foram catalogadas cerca de 100 ao longo do rio. A roda d'água significou a primeira experiência de irrigação no São Francisco. Depois da construção da roda d'água, os agricultores passaram a se distanciar das margens, substituindo a agricultura de vazante pela agricultura irrigada. Aqui na Ilha Grande, a maior ilha de Belém, esta é a única roda d'água que ainda está conservada. A irrigação de roda d'água era dupla. Molhava de dia e de noite, não parava. Na época da chuva, eu virava os canos para o rio, para voltar água para o rio. 4 de outubro de 1501, o navegador português Américo Vespúcio desbravava o Nordeste quando se deparou com um imenso rio. Como era dia de São Francisco de Assis, o rio, caudaloso e manso, ganhou o nome do santo.
deixou de ser o Pará, que significa grande mar, para se chamar Rio São Francisco. O local era esse aqui, onde está a cidade de Penedo, Alagoas. É o chamado Baixo São Francisco. A região era habitada por índios caetés. A cidade foi a primeira construída às margens do São Francisco. A data não se sabe ao certo. 1522, 1537, 1545, 1560, 1565. É que Penedo foi capitania do donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, e isso em 1540, quando ele veio à região fazer o reconhecimento das fronteiras. Essa foi a primeira visão que Duarte Coelho teve ao chegar aqui. Grandes rochas nas margens do rio, e foi daqui que surgiu o nome da cidade. Grandes pedras, grandes penedos. Hoje, 500 anos depois de ter sido descoberta, Penedo é história viva. História em função do rio. No cais, barcos ancorados que fazem a travessia constante para o outro lado, já em Sergipe. Mas o lugar perdeu muito de sua riqueza e o rio também aqui pede socorro. De Penedo até a Foz são cerca de 50 quilômetros. Seu Toninho, pescador, 70 anos, sabe bem como o rio mudou nesses últimos anos. Ele sustentou a família com os peixes do São Francisco. O rio já não é mais aquele, o rio já é um rio pobre, um rio fraquinho. Ele hoje não despeja mais no meio do mar, chega na foz, então para. Por que ele para na foz? Ele para na foz porque não tem mais força da água para invadir o mar. Consciente e lutador, seu Toninho aponta soluções para os problemas enfrentados pelo São Francisco. Em primeiro lugar, tem que se fazer reflorestamento nas margens das nascentes. Depois, então, tem que se fazer saneamento básico, combater o agrotóxico. As plantações não devem ser feitas com agrotóxico e a irrigação ser feita de uma maneira que os pobres tenham também espaço, direito nessa irrigação. Conhecida como a terra dos coqueirais, Piaçabuçu, interior de Alagoas, tem sua história dividida entre o rio e o mar. Do lado do mar, uma praia que mais parece um paraíso, intocado pelo homem. É o Pontal do Peba. As dunas altas são a indicação de que do outro lado existe um rio. Toda essa região é área de proteção ambiental. E aqui começa uma das primeiras preocupações com o velho Chico. É que o mar tem avançado a cada ano rio adentro. Em 1540, o rio tinha 2 léguas, 12 quilômetros. Hoje tem 500 metros. Do lado do rio, um cais cheio de embarcações. Lavadeiras nas margens, camarão em abundância. Em Piaçabuçu, a simplicidade se junta à beleza proporcionada pela natureza. O rio aqui é fonte de vida e de riqueza. Afinal, essa é a última cidade banhada pelo velho Chico. O rio, nessa região, fica bastante largo. Do cais até a Foz, são cerca de 45 minutos de barco. Esse é um local onde o São Francisco está bem cuidado. A beleza da vegetação nativa, as casas simples nas margens do rio, formam uma paisagem de encher os olhos. Antes de jogar suas águas no oceano, o São Francisco dá um show de imponência. O barco se aproxima do encontro das águas. A partir desse ponto, o Rio São Francisco encontra o mar. Como o mar está agitado, fica desaconselhável que a gente ultrapasse esse local para não tornar perigosa a nossa viagem. Mas mesmo de longe, dá para ver a beleza do encontro da água salgada com a água doce. Quando derrama suas águas no oceano, o São Francisco se mistura com ele e, sem tanta força, é invadido pelas ondas. A água já está salgada e já não dá para saber o que é rio e o que é oceano. O velho farol é uma das referências do avanço do mar. Antes, ele ficava fora da água, na parte banhada pelo rio. Hoje, está coberto pelo mar. Quando deságua no oceano, o São Francisco se despede de um longo caminho. O rio que inspira poesias, que dá sustento ao homem e aos animais, que desenvolve regiões ao longo do seu curso, que fez e que faz história
que liga o Brasil de diferentes costumes e tradições, mostra como 500 anos depois de descoberto, tem de lutar para sobreviver às agressões que sofre ao longo de sua trajetória.